Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar sobre o tema gestão, sobre o tema Sistemas de Incentivo Covid-19. O meu nome é Helena Laimé e vou estar convosco aqui a conduzir este webinar organizado em exclusivo pelo IAPMEI com este tema. Antes de passarmos propriamente à apresentação sobre o tema, gostaria de vos passar algumas informações importantes. A primeira é que, como já perceberam, este webinar está a ser dinamizado no Microsoft Teams. Nós escolhemos o modo público do Microsoft Teams, que nos permite uma audiência mais alargada. Neste modo que escolhemos, não vamos poder ter interação visual e auditiva com a nossa audiência, portanto é só unidirecional, mas vamos poder receber as vossas questões por via do chat. Vocês encontram o chat no canto superior direito do vosso ecrã e durante a apresentação vão poder pôr-nos essas questões. Agradecemos que sejam sucintos nas questões e que sejam diretos reservamos os últimos 15 minutos da apresentação para responder a algumas das questões que nos forem sendo colocadas durante este direto. Não vamos poder, certamente, não conseguimos antecipar, mas admitimos que não vamos conseguir responder a todas as questões neste fórum, neste contexto. As questões, vamos procurar responder essencialmente a questões que tenham um caráter mais alargado e que possam interessar a um leque mais alargado de empresas, portanto, questões mais abrangentes. As questões particulares que não forem respondidas neste contexto poderão ser colocadas pelo nosso canal info@iapmei.pt. Relativamente à apresentação de hoje, ela vai ser feita pelo engenheiro Pedro Cilínio. Muitos de vós conhecerão já o engenheiro Pedro Cilínio, que para além de um colega e amigo, é também desde 2005 responsável pela Unidade de Investimento e Inovação Empresarial no IAPMEI, que, como saberão, é o organismo responsável por cerca de 60% de fundos do Portugal 2020. Eu penso que o Pedro está preparadíssimo para avançar agora convosco. Eu voltarei no final para passar mais algumas informações importantes antes de depois passarmos para para a resposta às vossas questões. Desejo a todas e a todos uma excelente sessão e até já. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Helena, por esta apresentação tão breve e tão clara. E vamos começar por fazer a apresentação que tenho aqui para vos mostrar. E vou começar por partilhar o ecrã inicialmente. Vamos ver se está a funcionar. Não, creio que sim. Então, muito boa tarde a todos, novamente. Eu venho aqui falar-vos de sistemas de incentivos para o âmbito do Covid-19, nomeadamente aqueles que neste momento estão em vigor e certamente que outras medidas de apoio poderão vir a surgir no futuro próximo. De qualquer forma, o meu objetivo é falar-vos de dois tipos de medidas. A primeira tem a ver com as ações de flexibilização no âmbito dos projetos já aprovados do Portugal 2020 e a segunda tem a ver com os novos sistemas de incentivos que se aplicam para o desenvolvimento e para a produção de produtos, bens e serviços que são relevantes ou que se considerem relevantes para o combate ao Covid. Começando pela primeira parte, deixar aqui uma nota de que desde o início, e estamos a falar do início de março, que se considerou que a flexibilização de um conjunto de regras que existem no Portugal 2020 era um fator importante para impedir que as empresas que tinham projetos apoiados pudessem vir a sofrer ou a ter problemas no âmbito da execução desses projetos. E foi por essa razão que foram introduzidas
um conjunto de medidas de flexibilização que tem como objetivo permitir que as empresas, neste contexto de incerteza e na altura, eventualmente ainda maior incerteza, pudessem adaptar os seus projetos, pudessem adaptar as suas metas, os seus objetivos e as condições da sua execução para que os investimentos pudessem ser realizados e as empresas pudessem beneficiar à mesma dos apoios que tinham contratualizados neste âmbito. A primeira medida tem a ver com a aceleração dos pagamentos de incentivos às empresas e nesse contexto, inicialmente estaria previsto até um enquadramento muito mais excepcional, onde as empresas teriam que demonstrar uma determinada quebra de vendas, etc. Neste contexto, todo esse processo foi simplificado, os adiantamentos foram também flexibilizados em termos de montante, inicialmente, e o Regulamento Geral permitia que eles pudessem ser feitos até 80% de forma simplificada e, excepcionalmente, foram alargados para 100% do total dos pedidos de reembolso intercalares existentes e também, no caso dos pedidos de reembolso finais, eles podem ir até 85%. Deixar aqui uma nota de que, neste contexto, e desde o dia 16 de março, que foi quando começámos a aplicar estas medidas, o IAPMEI já processou mais de 100 milhões de euros de incentivos, dos quais 85 milhões estão pagos e os 15 milhões remanescentes estão em circuito de pagamento, ou seja, significa que vão ser pagos nos próximos dias. Depois temos também o deferimento das prestações de reembolso. Isto significa o quê? Muitos dos incentivos que são atribuídos são empréstimos reembolsáveis, com juros zero. Esses empréstimos têm depois um serviço de dívida e esse serviço de dívida entendeu-se por bem que deveria de ser suspenso, permitindo que as empresas canalizassem essas verbas que teriam que utilizar para pagar essa dívida para outras necessidades mais urgentes neste contexto. E foi introduzida aqui também uma moratória, um diferimento de 12 meses automático para todo o plano de reembolso, onde, no fundo, todo o plano de reembolso é atirado para a frente 12 meses e as empresas ficam com esse período em que podem mobilizar estas verbas para outras necessidades mais urgentes ao nível da sua tesouraria no contexto atual. Salientar também que esta flexibilidade aplica-se também a projetos de outros quadros comunitários, como sendo o POE-PRIM ou o CREN. Adicionalmente, percebeu-se que muitos projetos que previam despesas relacionadas com deslocações, com participação em eventos, por exemplo, no âmbito da formação profissional ou no âmbito de projetos de internacionalização, iam ter dificuldade em demonstrar que esses eventos se realizaram, porque essa era uma condição exigida para depois aceitar as despesas como elegíveis. Neste contexto, também isso foi flexibilizado, ou seja, permite-se que as despesas incorridas e que não tenham sido objeto de nenhum reembolso, ou de nenhum, seja através da entidade organizadora ou através de seguros que possam existir, e que decorram de eventos cancelados ou sobre os quais as empresas não puderam participar, por exemplo, devido a limitações de deslocação ou de tráfego aéreo, também essas despesas vão ser consideradas elegíveis neste enquadramento excepcional. Por último, a reprogramação de projetos. No âmbito da reprogramação de projetos, podemos estar a falar de projetos já concluídos ou projetos ainda em fase de execução. E neste contexto temos desde alterações aos investimentos do projeto, alterações à calendarização do investimento ou ao ano cruzeiro de avaliação de metas e também alteração às próprias metas em si e aos indicadores de realização. É importante passar aqui duas mensagens. Por um lado, as empresas não têm necessidade neste momento de se precipitarem e de fazerem estes pedidos, a não ser que já tenham de alguma forma definida ou tenham a possibilidade de estimar esse impacto de forma minimamente realista,
no contexto atual será certamente difícil para muitas das empresas que me estão a ouvir. No entanto, as empresas vão ter essa oportunidade de, quando tiverem essa situação mais clarificada, colocarem os respectivos pedidos de alteração de calendário ou de investimento, por exemplo, ou até de metas. Por último, salientar que a flexibilidade, obviamente, terá que ser adequada àquilo que é a perturbação na atividade da empresa ou na suspensão do projeto. Portanto, e desse ponto de vista, o IAPMEI irá fazer uma avaliação também proporcional dos pedidos, permitindo que essa margem de flexibilidade seja adequada àquilo que também são os impactos que a empresa nos apresenta e, portanto, desse ponto de vista, haverá essa preocupação e esse cuidado. Adicionalmente aos projetos que já tínhamos e que já estavam em execução e em curso, foram lançados novos sistemas de incentivos. E estes novos sistemas de incentivos visam apoiar o desenvolvimento e a produção de produtos relevantes Covid e têm um enquadramento que foi criado pela própria Comissão Europeia neste contexto. A Comissão Europeia criou aquilo que chama um enquadramento temporário de auxílios de Estado, que prevê a possibilidade dos Estados-membros aplicarem, incentivarem este tipo de investimentos, uma vez que por toda a Europa, neste momento, existe uma escassez grande de todo um conjunto de materiais, de equipamentos e, obviamente, também a necessidade de incentivar o desenvolvimento de novas soluções inovadoras que possam vir a contribuir para o combate ao Covid e também para o combate aos seus efeitos na nossa vida cotidiana. E para isso foram criados três tipos de apoios, todos eles direcionados para atividades e objetivos que são distintos e que eu vou explicar aqui nesta apresentação. O primeiro, estamos a falar da investigação e desenvolvimento em empresas e que tem como objetivo desenvolver novas soluções, ou seja, a empresa vai ou pegar em sistemas que já existem ou produtos que já existem e investigar no sentido de lhes acrescentar novas características inovadoras ou desenvolver mesmo novas soluções que visem termos sistemas ou tecnologias que possam depois ser utilizadas para novos produtos, novos serviços no âmbito do combate ao Covid. Depois temos aquilo que está identificado como sendo as infraestruturas de ensaio e otimização. E aqui estamos a falar também de projetos individuais, de empresas que querem construir infraestruturas, por exemplo, de teste, de ensaio para desenvolvimento de novos produtos, até para produção em pequena escala e em dimensão não comercial, não industrial desses produtos ou serviços, por exemplo, para produção de amostras, para testes, para processos de desenvolvimento e, portanto, temos aqui todo um regime de apoio que apoia esse tipo de investimentos. E, por último, temos a inovação produtiva, que apoia o investimento que é necessário para a produção efetiva dos bens e serviços que são relevantes ou que são considerados relevantes para fazer face à Covid-19. E aqui apoiamos aquilo que é o investimento produtivo que permite que essas empresas coloquem produtos e serviços no mercado, digamos assim, à disposição dos utilizadores e dos seus clientes. Começando por algumas condições que são comuns. E aqui é importante, e vou abordá-las, até para não ter que as repetir em cada uma das três tipologias que eu referi, não pode, e isto é uma regra comunitária, não pode ser a empresa candidata considerada uma empresa em dificuldade no final de 2019. Isto é uma regra imposta pela Comissão Europeia. Isto significa, na esmagadora maioria das empresas, que as empresas, a 31 de dezembro de 2019, têm que ter um capital próprio que tem que ser superior a metade do seu capital social subscrito, para não serem consideradas uma empresa em dificuldade, embora depois existam questões específicas para certo tipo de empresas de maior dimensão e para empresas mais recentes.
Salientar aqui que as empresas neste momento não têm, muitas não têm condições para ter contas aprovadas, e, portanto ainda não apresentaram a sua IES, e também no âmbito das medidas de flexibilização do Covid foram flexibilizadas as datas para a realização das Assembleias Gerais para a aprovação de contas, até junho, e portanto desse ponto de vista as empresas poderão ter que se candidatar nesta fase tendo dados provisórios de 2019, sendo que esses dados depois serão confirmados mais à frente, com base na IES que a empresa vier efetivamente a apresentar. Outro aspecto importante é que estes projetos podem ter despesas incorridas desde o dia 1 de fevereiro de 2020, ou seja, ao contrário de outros regimes de apoio em que as despesas elegíveis só podem existir a partir do momento da candidatura, neste caso a Comissão permite que estas despesas existam desde 1 de fevereiro. E já agora salientava aqui que este início dos trabalhos, ou o início do projeto, corresponde ou a faturas, ou a pagamentos, ou a contratos, ou a encomendas firmes que existam junto dos respectivos fornecedores. Portanto, convém ter atenção que, mesmo tendo esta flexibilidade, que não temos projetos com início 1 de fevereiro. Isto porque, se eles tiverem início anterior, a empresa terá que demonstrar em candidatura que o apoio que está a solicitar tem como efeito acelerar ou alargar o âmbito do projeto. Vou dar um exemplo muito simples e muito linear. Imaginemos que uma empresa iniciou investimento para uma linha de produção de máscaras cirúrgicas e, entretanto, com este apoio, resolve alargar o seu projeto para 2 linhas de produção de máscaras cirúrgicas. Ou seja, apesar desse investimento já ter iniciado antes, a empresa poderá candidatar-se com este projeto, só será elegível a 2ª linha de produção de máscaras e o projeto não será excluído pelo facto de já ter tido início antes do dia 1 de fevereiro, por exemplo. Depois, temos aqui um aspecto que é bastante importante e aplica-se a muitos dos produtos de que vamos falar um pouco mais à frente. Todos os produtos e, obviamente, também a atividade da empresa vai ter que estar em conformidade com um conjunto de disposições legais que são exigíveis quer às empresas que produzem determinado tipo de produtos, como, por exemplo, produtos de utilização médica, quer aos respectivos produtos em si. Muitos deles têm exigências de marcação CE, por exemplo. No entanto, no contexto atual, também essas exigências foram flexibilizadas. E neste momento, se forem, por exemplo, à página do IAPMEI, podem identificar um link que aponta depois para a página da Direção-Geral de Saúde, onde estão identificados todo um conjunto de produtos e serviços que são considerados relevantes no combate ao Covid, e já agora fica aqui a pista, se os vossos produtos e serviços estão nessa identificação, à partida, deverão cumprir o requisito de serem considerados relevantes para o Covid, mas também nessa lista estão identificados os requisitos mais flexíveis que foram definidos neste contexto. E aqui as empresas, em certo tipo de produtos, terão que obter certificados de conformidade relativamente ao desempenho técnico desses produtos, por exemplo, junto do CITEV ou de outros centros tecnológicos ou outras entidades que estão habilitadas para realizar determinado tipo de ensaios e que também estão identificadas nesse local, e vão ter que ter em algum momento declarar junto da ASAI ou do Infarmed que iniciaram a produção destes produtos ou a disponibilização destes serviços. É importante que as empresas possam iniciar estes processos o mais rápido possível, se possível até antes da candidatura, mas mesmo tendo a candidatura é muito importante que os possam iniciar o mais rápido possível, que iniciem os processos de autorização junto destas entidades, os processos de testes e ensaios, que submetam as respectivas amostras que são necessárias para esse contexto, porque isso irá garantir que depois, e esse é um aspecto importante, os projetos são realizados dentro de um prazo muito rápido, até porque essa é uma exigência destes regimes, é que os projetos tenham uma realização rápida, porque se não tiverem essa realização rápida podem depois ter algumas penalizações e algumas reduções de apoio que eu já vou referir um pouco mais à frente. Por último, salientar que toda a informação relevante deve estar no processo de candidatura. E o processo de candidatura é bastante simples, mas isso não significa que os projetos tenham que ser simplistas, ou seja, estamos a falar de projetos com alguma, que podem ir até alguma dimensão, vamos ver, em alguns casos podem ir até 4 milhões de euros, e é importante que a empresa apresente informação de
do tipo de produtos que vai produzir, dos requisitos técnicos que vai observar, se já iniciou contactos com as entidades que vão licenciar ou que vão fazer os testes de acreditação desses produtos ou desses serviços, por exemplo, assim como outros aspectos, como se já tem garantidos ou já tem contactos com fornecedores dos equipamentos que vai necessitar, como é que vai assegurar a matéria-prima, que em alguns casos também é relevante, o acesso à matéria-prima, em algumas situações também é difícil neste contexto atual, em que muitos países e muitas empresas querem produzir este tipo de equipamentos, e as empresas deverão, tanto quanto possível, apresentar o máximo de informação, porque essa informação obviamente irá tornar o processo de candidatura mais credível e mais robusto, principalmente tendo em conta também a enorme procura que estes regimes têm tido. Agora, começando por cada um deles e muito rapidamente. No caso do ID Empresa, estamos a falar de atividades de investigação e desenvolvimento. E aqui, quando falamos de investigação e desenvolvimento, quer dizer que tem que haver aquilo que nós chamamos um risco tecnológico, ou seja, a empresa vai desenvolver uma solução, mas pode acontecer, por exemplo, não atingir resultados de natureza científica que tornem a tecnologia utilizável. Vou dar um exemplo muito óbvio, que é, imaginemos, o desenvolvimento de um princípio ativo ou de uma vacina para o Covid. A empresa poderá, por exemplo, iniciar o processo de desenvolvimento, mas no final tem um risco nesse projeto de não atingir os resultados que pretende. E aqui pretendem-se apoiar o desenvolvimento e investigação, quer seja fundamental, industrial ou até de natureza experimental, que estejam associados a este tipo de produtos, desde medicamentos, por exemplo, antivirais, vacinas, dispositivos médicos, equipamentos médicos hospitalares, com características inovadoras e diferenciadoras face àquilo que existe atualmente, sistemas de desinfecção ou soluções de desinfecção para utilização neste contexto, equipamentos de produção, assim como também os próprios processos de produção e obtenção destes produtos. Todos eles podem ser objetos de projetos de investigação e desenvolvimento. As modalidades podem ser de projeto individual, que é apresentado por uma empresa, e neste caso, se for apresentado por uma empresa, o IAPMEI será a entidade responsável pela avaliação e pelo acompanhamento, ou projetos em copromoção, que são apresentados entre empresas e entidades, que neste caso serão acompanhados pela Agência Nacional de Inovação. Importa também salientar que não são elegíveis projetos que decorram de subcontratação de atividades. Imaginemos que uma entidade, uma empresa, já foi subcontratada por um cliente para realizar um determinado tipo de desenvolvimento e, portanto, já tem um contrato comercial para o poder fazer. Esse contrato, essa atividade não pode ser em simultâneo depois apresentada como candidatura no âmbito deste sistema de incentivos. Relativamente às despesas elegíveis, elas podem ir até ao máximo 500 mil euros, podem abranger aquilo que normalmente são as despesas elegíveis em projetos de investigação e desenvolvimento. Falamos de recursos humanos da própria empresa, na medida e na carga temporária em que forem imputados ao projeto, os equipamentos científicos ou tecnológicos sejam necessários. Neste caso aqui também, se eles tiverem utilização após a conclusão do projeto, serão apenas aceitos como elegíveis na proporção das amortizações durante o período de realização do projeto. Se eles não tiverem utilização após o projeto, eles serão considerados elegíveis na totalidade. Estamos a falar depois de todo um outro conjunto de despesas, desde a assistência técnica ou científica, o registro da propriedade industrial, as despesas relacionadas com a demonstração dos resultados, as despesas também relacionadas com consumíveis, dispositivos médicos que sejam necessários para os próprios desenvolvimentos. Neste contexto, o apoio pode variar entre 100% para as atividades que forem consideradas de investigação fundamental, que têm um nível de desenvolvimento tecnológico até 3, numa escala que é conhecida.
e de 80% para as atividades de investigação industrial ou de desenvolvimento experimental, sendo que neste último caso esta taxa pode ser majorada com 15 pontos percentuais para os projetos que tenham colaboração transfronteiriça, ou seja, com outras empresas de fora do território nacional ou que sejam financiadas por mais do que um Estado-membro da União Europeia. Na tipologia de infraestruturas, nós estamos a falar aqui de projetos individuais promovidos por empresas e, neste caso, a entidade responsável é o IAPMEI. O objetivo é aquilo que eu referi, a construção, modernização deste tipo de infraestruturas de ensaio e otimização de produtos e serviços que são necessários ou que são relevantes para o combate ao Covid-19. Os projetos têm que estar concluídos no prazo de 6 meses. Salientava aqui, já agora, e aproveitando, que no caso do ID não há uma data limite no aviso, no entanto está definido que considera-se como um horizonte temporal aceitável para este tipo de projetos e tendo em conta o facto de se pretenderem resultados a curto prazo, que os projetos tenham uma duração até fevereiro de 2021, sendo que situações que vão para além desse prazo têm que ser devidamente justificadas e enquadradas no âmbito das candidaturas. Voltando agora a esta tipologia, salientava também que, à semelhança do que referi para o ID, também não serão elegíveis projetos que correspondam à subcontratação de serviços por parte dos clientes das empresas. Portanto, nesse contexto, esse tipo de despesas ou esse tipo de custos não podem ser apresentados em candidatura. Por último, salientar que as empresas que realizem este tipo de investimentos terão que garantir que as infraestruturas de ensaio e otimização estão abertas a vários utilizadores e são disponibilizadas, são de acesso livre. Quando eu digo livre, não é gratuito, ou seja, são de acesso livre a qualquer empresa que necessite dessas infraestruturas técnicas também para realizar os seus trabalhos neste contexto e esses serviços devem de ser prestados a um preço de mercado, senão será considerada a existência também de um auxílio de Estado repercutido nas empresas utilizadoras. Portanto, nesse contexto, importa salientar que não são laboratórios fechados para a utilização da própria empresa, serão infraestruturas técnicas que todas as empresas deverão poder utilizar e aceder. Estes projetos podem ir também até um máximo de 500 mil euros e apoiam essencialmente a aquisição de equipamento, ou seja, aqui não apoiamos, não são apoiados recursos humanos, por exemplo, são apoiados equipamentos, são apoiados dispositivos médicos e equipamento médico que seja necessário para digamos assim, os trabalhos de desenvolvimento, de teste e de ensaio que a empresa necessita de realizar e também algumas despesas com ferramentas que visem a recolha ou o processamento de dados daquilo que está a ser feito nestas infraestruturas de ensaio e otimização. Os apoios aqui são de 75% de incentivo não reembolsável, podendo ser majorados em 15 pontos percentuais quando o projeto estiver concluído no prazo de 2 meses após a decisão. Se o projeto não tiver concluído no prazo de 2 meses, a empresa não terá acesso a esta majoração. Aqui podem-se colocar duas situações. Ou a empresa candidata-se já com um prazo de realização de 2 meses face à data prevista de decisão, e neste caso a majoração, estes 15% vão ser logo atribuídos no âmbito da decisão do apoio. Se a empresa não se candidatar com este prazo, candidatar-se com um prazo superior, mas depois vier a conseguir concluir o seu projeto neste prazo de 2 meses, então em sede de avaliação final, esta majoração será recuperada e será paga à empresa a quando do pagamento final. Salientar também que as empresas que não cumpram este prazo de realização de 6 meses vão incorrer numa penalização que corresponde à conversão de 25% do incentivo não reembolsável em reembolsável por cada mês de atraso, ou seja, por cada mês de atraso a empresa terá uma parcela de 1/4 do apoio que recebeu, que passará a ter que devolver. E devolverá como? Sem juros, com prestações anuais que podem ir até 5 anos. Por último, a inovação produtiva. Temos aqui um regime de apoio que prevê investimentos para a produção de bens e serviços relevantes Covid. E esta é essencialmente a grande pergunta que surge
nos nossos call centers, nas nossas equipas, que é se um determinado produto é ou não é Covid. E neste contexto, e eu já referi isso, existem já alguns referenciais do próprio DGS que identificam já um conjunto de produtos como sendo produtos relevantes Covid e, portanto, esses, à partida, estarão incluídos neste conceito. No entanto, poderemos ter outros. Poderemos ter, por exemplo, matérias-primas, princípios ativos, componentes que são necessários para a produção daqueles produtos que são considerados relevantes como sendo Covid. Podemos ter também produtos inovadores e desse contexto caberá sempre à empresa apresentar a sua candidatura, defender o seu projeto, sendo que o IAPMEI, sempre que considerar necessário, pode recorrer a parecer de entidades competentes do Ministério da Saúde para confirmar se aquele produto, aquela solução, aquele serviço é considerado como um produto relevante no âmbito do combate ao Covid. Salientar também aqui que estes projetos, à semelhança dos projetos das infraestruturas, também têm uma duração máxima de 6 meses. E é importante das candidaturas. Relativamente às despesas elegíveis, elas podem variar entre um mínimo de 25.000 euros e um máximo de 4 milhões de euros e podem abranger um conjunto vasto de despesas, de investimentos que são necessários para a produção deste tipo de bens e serviços. Desde a construção de edifícios, obras de remodelação, até um valor que pode ir até 50% das despesas elegíveis do projeto, todos os equipamentos que sejam necessários para a produção deste tipo de bens e serviços, os equipamentos informáticos também que estejam associados nesse contexto, transferência de tecnologia relevante também neste contexto, software,